concorrência perfeita. Que coisa interessante, né? Então surge aí a concorrência perfeita. Mas o que vem a ser concorrência perfeita é uma estrutura de mercado, onde a gente vai ter o quê? Produtos homogêneos. Produtos não podem ser diferenciados. Então, empresas pequenas sem poder de mercado. Então, vejam, porque são bilhões de empresas, milhões de consumidores. O mercado é atomizado, né? A ausência de barreiras de entrada, né? Então, vejam, não tem barreiras à entrada. Transparência. Todas as empresas terão que disponibilizar os seus segredos industriais. Não há como negar isso. É necessária a transparência, né? Então você vai dizer, mas Marshall, né? Ele vem diz assim, neoclássico, uma influência da economia política clássica, David Ricardo, de Adam Smith, né? Então, na realidade, de Mill, né? De Mill, Stuart Mill, né? Então, esse método ceteris paribus, né? Tudo mais mantido constante, né? Então, a análise parcial do sistema econômico, comportamento dos consumidores e produtores, intermediação do fator ceteris paribus, busca de maximização de utilidade, teoria da escolha racional. Consumidor, maximização da satisfação. Produtor, maximização do lucro. Conceito de elasticidade de preço. Então, o que é elasticidade? É a sensibilidade do consumidor, né? Ou do vendedor. Então, a gente está falando de elasticidade de preço. Ou seja, elasticidade do preço é a sensibilidade devido ao aumento do preço. Que ela pode ser, na realidade, elástica, não é isso? Quando ela é maior do que 1, ou inelástica, quando ela é igual a 0 e menor do que 1. Ou seja, a inelástica, se fala que são para o consumidor, a elasticidade dele, a sensibilidade dele, ela não é em alto grau. Então, qualquer aumento no preço, o cara está disposto a pagar pelo produto. É o caso, simplesmente, do meu colírio de glaucoma. Se aumentar, então, meu colírio é R$120. Se aumentar para 200 e eu não tenho substituto, eu vou ter que comprar. Não é isso? É o caso da insulina para o diabético. Se aumentar, ele vai ter que comprar. É o caso do sal. Se aumentar o sal para R$10 o quilo, não tem substituto. O consumidor tem que comprar. Então, veja só. Então, essa elasticidade, o equilíbrio temporário. Porque ela pode ser elástica ou inelástica, né? Ou seja, produtos supérfluos ou essenciais. Então, não abrimos mão. Então, pode-se abrir mão do salão de beleza, pode-se abrir mão de uma viagem, pode-se abrir mão de um cinema, né? Pode-se abrir mão de um restaurante, mas não pode-se abrir mão simplesmente do aluguel, não pode-se abrir mão das necessidades, né? Ou seja, alimentares, não pode-se abrir mão. Então, noção de excedente do consumidor versus produtor. Então, a diferença entre o preço de mercado e o preço que o consumidor, né, estaria disposto a pagar para não abrir mão desse bem. Ou seja, o benefício ao consumidor versus produtor. Então, eu estou disposto a pagar quanto? Então, quanto eu estou disposto a pagar? Então, é só. Então, é uma coisa... Aí vem um tempo, né? Então, o tempo. A importância do tempo. Então, na definição de quê? Da procura, da oferta, da produção e na formação dos preços. Ou seja, maior intervalo de tempo, mais elástica tem de ser a elasticidade por causa do surgimento de bens substitutos, né? Então, curtíssimo prazo, pregão, procura, determina, né? Curto prazo, pode-se aumentar o volume de produção, contando com a capacidade ociosa. Longo prazo, pode-se alterar a escala de produção, depende da oferta, né? Custo pode ser crescentes, constantes ou decrescentes em relação à escala. Então, lembremos que você vai ter, no curto prazo, todos os fatores vão ser
fixo. No longo prazo, todos os fatores vão ser variáveis, certo? Então, Mestre vai falar assim, firma representativa, ou seja, custos médios, né? Então, na realidade, você vai ter um custo médio, ou seja, que é a quantidade, né? O custo total dividido pela quantidade, né? O custo total dividido pela quantidade, que o preço que é igual ao preço de equilíbrio. Então, esse custo médio, inferiores ao da firma representativa, que é igual ao quê? Lucros extras, excedente, né? O lucro extraordinário, né? Quase renda, tende o quê? A desaparecer no longo prazo. Ou seja, o preço tende aos custos de produção, os lucros tendem ao lucro médio. Então, liberdade de mercado. Então, é só liberdade de mercado. Então, assim, a liberdade de mercado generalizaria as condições do equilíbrio parcial e conduziria a economia à eficiência máxima. Então, reconhecia que o aumento da eficiência das firmas se ligava aos seus ganhos de escala interna, a produtividade. É isso? Externa a externalidade. Lembremos que externalidade ocorre de forma positiva ou negativa. Então, a externalidade é quando o bem econômico ele afeta de um modo o bem-estar social, né? Então, Marshall define ou redefine o nome da ciência. Ela é, portanto, uma ciência, ao mesmo tempo pura e aplicada à economia, né? Mais do que é uma ciência, é uma arte. E é melhor para designá-la serviço da expressão, né, lata de economia, do que da mais restrita economia política. Lata da economia, mais restrita economia política. Emprego da matemática, ele vai falar do emprego da matemática, teorema matemático e a boa economia. Primeiro, use a matemática como idioma taquigráfico, né? Em vez de um mecanismo de investigação. Segundo, guarde-os até que você termine. 3. Traduza para o inglês. 4. Depois ilustre o exemplo que sejam importantes para a vida real. 5. Queime a matemática. 6. Se não conseguir o item. 4. Queime o 3. Esse último eu fiz com frequência, segundo Marshall, né? Então vejamos, então nós tivemos aí um ponto muito interessante dentro dessa escala, né? Ou seja, dentro desse desenvolvimento econômico, porque dentro dessa escola marginalista vai surgir outra corrente também muito interessante, né? Que é a escola, né? Que a gente deve falar muito bem, essa escola do bem-estar, né? Então, o que é essa escola do bem-estar? Então, eu gosto muito de falar da escola do bem-estar, né? Então, a escola do bem-estar, né? Para vocês aí que são de serviço social, ela é muito significativa dentro da teoria neoclássica, porque ela incorpora o quê? Estou falando da escola de bem-estar. Ela incorpora os problemas sociais decorrentes da busca da eficiência. Encara a relação entre a maximização, né, da utilidade e do lucro de um lado e o bem-estar do outro, né? Então, veja só. Então, ela vai medir essa maximização da utilidade e do lucro de um lado e do bem-estar do outro. Então, Wilfred Pareto, né, o grande Pareto, ele disse o seguinte: defensor do livre mercado. Então, ele, cortejado pelo fascismo italiano, tendo recebido o título de senador no regime de Mussolini, ignorou e manteve seu ceticismo, né? Professava a crença de que nas forças automáticas, em detrimento às coercitivas, daí sua rejeição ao socialismo. Buscou que dá operacionalidade ao conceito de equilíbrio geral de Walras, né? Então, Walras, né? Walras, de Leon Walras. Então, a interdependência entre as quantidades de bens existentes no sistema econômico. Então, considerava vago
os conceitos de valor e de utilidade com base na subjetividade individual. É uma orfelimidade, ou seja, capacidade de satisfazer desejos versus equilíbrio econômico. Então, a oposição entre gostos e obstáculos. Aí surge o que? A escala de prioridades, né? A escala de prioridades da escolha racional. Ou seja, o objeto a ser estudado em que? Na matemática, né? Esse objeto a ser estudado da matemática. Então, eu tenho o seguinte, a contribuição. Então, vamos redefinir o que? Redefinir os conceitos de utilidade e bem-estar e demonstrar que o grau de eficiência máxima coincidia com de valor máximo de bem-estar, né? Ou seja, o conceito cardinal de utilidade eu pus o conceito ordinal, né? Ordem de preferências, né? Então, gostos acima de ordem de preferências, dado um nível de rendimento. Então, é possível compor várias combinações de quantidades entre diferentes produtos sem alterar o bem-estar. Curva de diferenças. Então, vai falar o que na mapa de diferença do consumidor, esse custo de oportunidade. É aquilo que você que você abre mão de uma coisa em detrimento de outra coisa, né? Então, aí surge a teoria do consumidor. Maximização da utilidade. Substitui-se a subjetividade. Valoração da utilidade pela objetividade, preferência, racionalidade. Então, teoria do produtor, maximização do lucro. Há várias combinações possíveis de fatores. Aí tem lá isoquanta, que é simplesmente que vai demonstrar várias infinitas combinações. Restrição é o capital disponível, né? Que é o isocusto. Então, ótimo de Pareto. O que é o ótimo de Pareto? É a alocação ótima dos recursos no sistema de equilíbrio geral, né? Exatamente. Aí você tem a escola, dentro da escola de bem-estar, o nível de investimento. Vamos termos a produção de maior quantidade do nível de custo mais baixo, né? Então, é só. Então, você vai ter aí a escola do bem-estar, o ótimo de Pareto, indica que em regime de concorrência perfeita, como eu já falei, né? Concorrência perfeita, a estrutura de mercado, nós vamos ter milhões de consumidores, milhões de vendedores, transparência, produto não diferenciado, idêntico, né? Então, seja possível combinar distribuição de renda, maximização de utilidade e da eficiência à lucratividade, que é igual ao bem-estar. Então, fundamentou que matematicamente a hipótese de que de Smith, né, sobre a mão invisível de mercado. O mercado é egoísmo positivo, ou seja, o mais egoísta dos homens tendem a produzir para o desenvolvimento da economia. Fundamenta o que é a análise do custo-benefício, né? Custo-benefício, eficiência, preços racionais e prosperidade, bem como das perdas decorrentes das políticas públicas. Então, essa escola do bem-estar também traz o que? Livre mercado, a distribuição da renda. Então ele diz, há um padrão universal, distribuição de renda legítima à desigualdade. O índice do crescimento da renda é maior entre os mais ricos que entre os mais pobres. Então o índice de crescimento da renda é maior entre os mais ricos que entre os mais pobres. Isso é um fato. Decorre do talento intelectual, a capacidade empreendedora. Distribuição somente ocorreria mediante o quê? Incremento de renda, aumento da renda per capita, né? Então ele traz aí o aumento da renda per capita. Então o desenvolvimento econômico revelou, o aumento do produto não favoreceu a distribuição da renda, ao contrário. Proporção entre pobres e ricos não é fixa. Podem ser alterada, né? Podendo ser alterada, né? Então, ele traz aí, né,
uma coisa muito interessante, né? Fala um pouco do mapa da distribuição, né? Países, né? Mais pobres, né? Países mais desenvolvidos, né? E assim sucessivamente. Então você tem aí, na realidade, essa escola do bem-estar, é isso, do grande Cécio Pigou, né? Discípulo de Mechel, defensor da ação estatal com vista ao atingimento do nível ótimo de bem-estar. O efeito Pigou, né? Preços, primeiro ele de preços, uma situação de equilíbrio, preço cai, preço sobe, consumo sobe, demanda sobe, emprego versus lucro cresce, né? Então novos investimentos, porém impostos, investimentos dependem da poupança, investimento depende da poupança, consumidores não são propensos a poupar. Consumidores não são propensos a poupar. Portanto, o governo deve estimular a acumulação, renda e herança, que são fontes da poupança. Não taxar, né? Distribuição menos desigual da renda. Parte do ponto observado por Mechel, né? A distribuição da renda em favor de quê? Do pobre. Distribuição da renda em favor do pobre reduz a utilidade marginal do rico em escala menor. Então, do que aumenta o que? A do pobre, contribuindo para o que? A satisfação total, né? A satisfação total. Então, a gente pode dizer, chega um tópico bastante relevante, externalidade. Negativas ou positivas? Custos ou benefícios sociais não computados nas quantidades realmente ofertadas, que seriam maiores ou menores, se a externalidade contasse. Lembrando que externalidade consiste na alteração, né, do bem-estar, ou seja, na influência do quê? Do bem-estar econômico sobre o bem-estar social. Então a taxa de Pigoviana teria a função de equalizar os custos marginais privados e sociais de modo a maximizar o bem-estar através de políticas públicas, né? Através de políticas públicas aumentar o bem-estar. Então essa é a escola do bem-estar, né? Economia e socialismo, vai falar um pouco da falha de mercado na promoção do bem-estar. Mises, Escola de Viena. O socialismo inviabiliza o cálculo econômico, pois na ausência de um sistema de propriedade privada e de um sistema de preços correspondentes, não há como identificar a alocação de recursos capaz de maximizar o bem-estar social e eficiência. Então, Oscar Langer vai fazer uma discussão sobre as possibilidades do bem-estar numa economia socialista, um socialismo de mercado. Estado proprietário dos meios de produção com propriedade privada de bens de consumo. Aí surge o planejamento, a administração de preços e salários, conduziria à alocação ótima de recursos e promoção do bem-estar social, segundo o modelo de equilíbrio geral, tentativa e erro. Minimizar o custo médio para qualquer nível de produção, tornar a produção fixa de modo que o custo marginal se iguale ao preço do produto, né? Então, as críticas, né? Então, a escola do bem-estar surgem as críticas, então, ao socialismo de mercado de Langer, vieram das escolas ortodoxas, né? A direita e a esquerda. Hayek, né, insistiu que sem a propriedade privada, Hayek vai dizer, sem a propriedade privada, não haveria estímulo nem responsabilidades financeiras nas decisões que envolviam os ricos. Então, os críticos da esquerda afirmaram que ele era adequado a uma situação de equilíbrio estático,
mas não resolvia os problemas do desenvolvimento a médio e longo prazo. Com a evolução do debate, consolidou o que? A impressão de que as críticas não conseguiriam refutar a prova teórica apresentada por Langer, de que o ótimo de Pareto era consistente com seu modelo de socialismo de mercado, né? Então, no decorrer da década de 1950, século XX, né? Início de 1960, Langer dedicou especial atenção à análise de quê? Do papel do planejamento na promoção do desenvolvimento. Então, desenvolvimento versus subdesenvolvimento. Estoque de capital cuja superação é somente possível com elevação de quê? Da acumulação. Atribuição do planejamento. Aí tem as causas dos fatores históricos, né? Superação via planejamento envolve a definição de um modelo de equilíbrio setorial de renda financeiro e um sistema de preços interferência, né? Então, aí a gente falou um pouco, né, sobre a questão, né, da escola marginalista e a escola do bem-estar, né, dentro da teoria neoclássica, né? Falamos um pouco sobre a questão de custos, né, produção. Então a gente falou da produção, né, que é a transformação da matéria-prima em bens finais, onde nós vamos ter os fatores produtivos, capital, mão de obra e terra. Falamos dos custos, que é importante, né? Custos são todos os dispêndios que nós gastamos para a produção de um bem, né? Falamos do custo fixo, aquele custo que não sofre variação. Falamos do custo variável, que sofre variação, né? Então, falamos do custo médio, né? Que é a quantidade dividida, né? Então, a quantidade, o custo total dividido pela quantidade. E o custo marginal, quando nós adicionamos uma unidade a mais do produto. Mas interessante que nós temos aí duas escolas, né, dentro da teoria neoclássica, né, que vão debater, na realidade, a questão do bem-estar, a questão da utilidade, né, da utilidade marginal. Ou seja, é isso que envolve a escassez. Quanto maior a escassez, maior a utilidade e maior o preço do bem. Tá certo? Então aqui eu fico, me despeço e agradeço a você que está em casa curtindo esta aula de economia política, aproveitando esse conhecimento, não é isso? Porque em época da economia, nós estamos fazendo essa aula pensando em você, para que você possa obter esse conhecimento com segurança. Mantenha cuidado, use máscara, use álcool gel, não é isso? Tome todo cuidado, não é isso? Agradeço a sua participação e agradeço a Deus por estar aqui, respirando, com saúde, e agradeço a Deus por ter você que está aí me assistindo, porque se você não estivesse aí assistindo, eu não poderia fazer essa aula. Muitíssimo obrigado. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, de Economia Política, desejando um forte abraço para vocês. E aproveite essa aula sobre a teoria neoclássica, a escola marginalista e a escola de bem-estar social, que é a sua cara. Aí o pessoal de serviço social que vai adorar essa discussão sobre a escola de bem-estar social. Forte abraço. Fui. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui com esta turma maravilhosa. Obrigado.